Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno do curso Vai Cair na Prova. Eu, professor Augusto Mozart, vamos estar em conjunto com vocês resolvendo exercícios da aula de História B, História do Brasil, aula 2. Então, os exercícios lá da sua apostila, nenhum segredo. Você já viu a primeira aula, ou eu espero que tenha visto, né, cara? Assim como viu as aulas de conteúdo. Vamos então resolver os exercícios dessa aula 2, começando pelo 1, porque é o mais lógico, né? Um exercício lá da Mackenzie, tradicional Faculdade de São Paulo, e que também está chegando aqui em Curitiba há pouco tempo. Aqui em Curitiba, porque o curso é em Curitiba, né, cara? Sei lá, vai que você está no Amazonas vendo essa aula aleatoriamente, né? Mas a gente é de Curitiba. Tem um textinho lá, um textinho do Eduardo Bueno, livro Náufragos, Degredados e Traficantes. Livro interessante esse. Eduardo Bueno não é exatamente um historiador, ele é um jornalista, mas ele escreve muito bem sobre a história do Brasil, principalmente sobre essa parte mais antiga da história do Brasil, essa parte Brasil pré-colonial, início da colonização e coisas do tipo. Inclusive, esse livro tá, tipo, aqui. Olha só, a fonte do texto se faz presente aqui no cenário da gravação da aula, enfim, fica aí. Mas diz lá o texto, então. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando, dançando. Uma festa, uma bagunça. Isso é a primeira missa no Brasil, né? Eles estavam rezando essa missa com a chegada do Cabral aqui, alguns dias depois, isso antes de as embarcações do Cabral irem embora dessa terra. Enfim, é uma passagem inicial da história do Brasil. E aí o enunciado diz: este contato amistoso entre brancos e índios, preservado, dois pontos. Vou botar a frase. Letra A de Augusto, pela igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese. Não, não. A igreja não respeitou sempre o indígena. A igreja vai, como inclusive a gente vai ver mais para frente nas aulas, catequizar os indígenas de forma a aculturá-los, a transformar a cultura indígena em algo mais europeizado. Então, a letra A. Letra B. Até o início da colonização, quando o índio vitimado por doenças, escravidão e extermínio passou a ser descrito como selvagem, indolente e canibal. Correto. É o que rolou aqui no Brasil. Esse índio legal e amistoso era só antes de colonizar. A hora que os portugueses, vão roubar a terra dos indígenas, aí ele virou indolente, virou selvagem, virou canibal, virou animal que tem que ser exterminado ou catequizado e coisas do tipo. Então, a letra B é a correta. Letra C fala pelos colonos que escravizaram somente o africano. Isso é mentira. Teve escravidão indígena, apesar de não ser aceito pela Igreja Católica após o início da colonização efetiva aqui do Brasil. Teve escravidão indígena, sim, em muitas esferas. Letra D. Em todos os períodos da história colonial brasileira, tem que rir, né? Passando a figura do índio para o imaginário social como um bom selvagem e forte colaborador da colonização. Isso não aconteceu. O índio nunca foi visto como um bom agente colonizador. Né? Com o bom selvagem até aconteceu lá no século XIX, mas do resto, não. Letra E. Sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão. Isso também não é verdade. Impedir a escravidão, a igreja até tentou, não que ela fosse boazinha, queria catequizar e aculturar. Mas o genocídio rolou, a escravidão rolou, então, não. Letra B, a correta, número 1. Número 2 da FUVEST. Os portugueses chegaram ao território depois do denominado de Brasil em 1500, mas a administração da terra só foi organizada um pouco depois, e citar 1549, que é o início do governo geral. Isso ocorreu porque até então, letra A, os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo assim a criação de núcleos de povoamento. Não, teve guerras entre portugueses e indígenas, como a gente viu na aula 2 de Capitanias Hereditárias, mas teve colonização. Os indígenas não conseguiram impedir a colonização. Letra B. A Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas. Já parou. Não. O Tratado de Tordesilhas dava a Portugal o direito de colonizar o litoral do Brasil. Isso é fato. Letra B, também não. A letra C fala: as forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Sim,
Até o início da colonização efetiva do Brasil, de fato, Portugal estava mais interessado na Índia, como eu falei na aula. Quando o comércio na Índia perde a lucratividade, é que ele se interessa em colonizar o Brasil. Então, a letra C, a correta. A letra D fala: os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas. Não, isso não aconteceu, já para por aí. Letra E: a população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários administrativos. Aí não faz muito sentido. Então, a D e a E estão erradas. Número 3. A imagem abaixo é um mapa das capitanias hereditárias feito por Luís Teixeira, provavelmente por volta de 1574. Aí tem ali o mapa, para dar uma olhada, nada demais nesse mapa por enquanto. E a pergunta: apesar do intuito de Portugal em utilizar as capitanias hereditárias como forma de garantir a colonização e o povoamento do território colonial, as dificuldades econômicas e de enfrentamento das populações indígenas impediram o sucesso das capitanias. Apenas 2 capitanias hereditárias conseguiram obter lucros, e eram as capitanias D. Essa foi falado em aula, as 2 únicas que sobreviveram dentro de todas aquelas iniciais. Letra A fala de São Vicente de Bahia, está errado, a Bahia não deu certo. B, Pernambuco e Maranhão, está errado, Maranhão não deu certo. C, Espírito Santo e Porto Seguro, nenhuma das 2 sobreviveu. Letra D, São Vicente e Pernambuco, aê, correta. E letra E, Rio Grande e Ceará, também não. Vamos para o número 4 agora, então, número 3, a letra D. A número 4, por sua vez, fala, questão da Mackenzie também. Texto do mesmo livro, né, cara? Veja que os caras gostam de náufragos, traficantes, degradados. Como eu falei, este livrinho aqui, muito fofinho. Leia um dia se tiver tempo, é bem divertido. Na verdade, é uma coleção com 4 do Eduardo Bueno, mas enfim. Diz lá: então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para a iniciativa privada e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se iniciar, então, as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas da história do Brasil. O enunciado fala: assinale o período histórico analisado pelo texto acima e suas características. Qual o período histórico? Durou 3 décadas e foi o período menos conhecido, menos documentado e antes da colonização. Período pré-colonial. Isso é a letra C. Letra A fala de período colonial. Não, isso é após 1530. Letra B, economia mineradora. Isso é só lá no século XVIII. Letra C, período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilizando escampos nativos, ausência de colonização sistemática. C, é a correta. D, fase de economia cafeeira, não, isso é século XIX e XX. E período joanino também não, isso é século XIX, início XIX. Lá. Então, letra C. A número 5 é do Enem de 2001. Os textos referem-se à integração do índio à chamada civilização brasileira. Primeiro texto, leia sempre a fonte de onde ele veio, é um texto do seu Marcos Terena, presidente do Comitê Intertribal Articulador dos Direitos Indígenas na ONU e fundador das Nações Indígenas. Texto que foi publicado na Folha de São Paulo, jornal tradicionalíssimo aí do Brasil, no dia 31 de agosto de 1994. Faz tempo, o presidente do Brasil nessa época era o seu Itamar Franco. Estava o Plano Real surgindo nessa época, mas o texto não tem nada a ver com isso. O texto fala de indígena. Vamos ver o texto. Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural, social e até fisicamente. A justificativa é de que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus. É preciso congelar essas ideias colonizadoras porque elas são irreais e hipócritas e também genocidas. Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos costumes. Aí tem um segundo texto, que é de um tal de Hélio Jaguaribe, cientista político, e que saiu na Folha de São Paulo também no dia 2 de setembro do mesmo ano de 1994. O Brasil não terá índios no final do século XXI. E por que isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de o índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra senão um processo civilizatório que conduz o homem, por conta própria ou por difusão da cultura, a passar do período paleolítico ao neolítico e do neolítico ao estágio civilizatório. Enunciado da questão:
pode-se afirmar, segundo os textos, que... veja, ó, segundo os textos, pessoas. Então, essa questão aqui não perguntou o que é de verdade conceito, o que é a realidade, não perguntou a sua opinião, ela perguntou segundo os textos. Ou seja, essa questão, apesar de ela ser de história, ela é muito mais uma questão de análise textual do que de conhecimento histórico mesmo. Ou seja, ela é possível de ser respondida mesmo sem você nunca ter lido nada sobre indígenas. Basicamente, lendo os textos, você conseguiria chegar a essa resposta. Enfim, vamos às respostas. Letra A. Tanto Terena, que é o autor do texto 1, quanto Jaguaribe, autor do texto 2, propõe ideias inadequadas, pois o primeiro deseja a aculturação feita pela civilização branca e o segundo o confinamento das tribos. Eles não desejam isso nos textos, né? Se você lê ali o Terena, por exemplo, não quer ser aculturado, pelo contrário, ele quer manter a cultura dele. Então a letra A não fala nada que os textos disseram. Letra B, Terena quer transformar o Brasil numa terra só de índios. Não, ele nunca falou isso. Ele falou que quer ser respeitado e quer manter a cultura. Então só aí a letra B já está errada. Letra C, Terena compreende que a melhor solução é que os brancos aprendam a língua tupi para entender melhor o que dizem os índios. Não é bem isso, mas vamos... Dá para subentender, quem sabe, assim, uma interpretação meio errada, isso. Vamos ler o resto. Jaguaribe é de opinião que até o final do século XXI seja feita uma limpeza étnica no Brasil. Também não é bem assim. O que o Jaguaribe diz não é que vamos matar todos os indígenas. É que um processo, segundo ele, não estou falando que isso é verdade, que isso é real para a história, mas segundo o Jaguaribe, naturalmente o indígena na selva, na floresta, desapareceria porque ele seria levado para o estágio civilizatório. Ele acha que esse indígena na selva não é um civilizado. Eu não concordo com ele, mas é o que está escrito no texto. Mas então não é uma limpeza étnica. Então a letra C está errada também. Letra D. Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios. E Jaguaribe acredita na inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e de sua incorporação à sociedade brasileira. Aí, letra D, correta. E a letra E, Terena propõe que a integração do indígena deva ser lenta, gradativa e progressiva. E Jaguaribe propõe que essa integração resulte da decisão autônoma das comunidades indígenas. Não, a letra E também está errada, os textos não falam do que a letra E fala. Então, a letra D é a correta do exercício 5. E ainda tem lá o exercício 6, que é um exercício discursivo que pede: explique quais foram as causas que culminaram no desastre da maioria das capitanias hereditárias durante o início do período colonial do Brasil. Ou seja, a questão que te pergunta por que elas, tirando Pernambuco e São Vicente, não deram certo, porque elas fracassaram. A sua resposta, ela deve caminhar falando que houve uma relação não amistosa com os indígenas em parte dessas capitanias, o que culminou em confronto entre nativos e europeus, assim como um isolamento muito grande dessas capitanias, elas ficavam muito longe de outros polos coloniais portugueses, a não eficiência do governo português em defender essas capitanias de ataques indígenas, né? Você não tinha um exército colonial, é algo que você pode citar, assim como você pode citar até o desinteresse de parte dos capitães hereditários em, de fato, vir colonizar o Brasil, muitas vezes não tendo isso. Você pode citar também a falta de estruturas prévias, você não tinham vilas, você não tinham pessoas em grande quantidade para fazer essa colonização aqui no Brasil. Enfim, em linhas gerais, ataques indígenas e falta de estrutura e apoio do governo de Portugal. É por aí que deve caminhar a sua resposta desta número 6. E assim encerram os exercícios dessa aula. Cidadãos e cidadãs, fica aí minha satisfação inenarrável. Aguardo vocês na aula 3 de História do Brasil, aí na nossa gloriosa próxima semana. Hoje é isso. Satisfação inenarrável em revê-los e até uma próxima. Sim, quarentena tá fazendo eu não cortar meu cabelo. Eu tenho que resolver isso aqui. Fazer a barba, cortar o cabelo. Então, na próxima aula, vocês nem vão ver, vai ser só uma juba aqui, né? Enfim, até a próxima, pessoas.